Olá, glória a Deus por mais esta oportunidade. Vamos orar pedindo ao Senhor que fale conosco e depois em seguida nós vamos estudar um trechinho da palavra de Deus. Pai, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Com alegria estamos aqui, ó Deus, nesse canal, nesse meio de comunicação. Fala conosco através do Teu Espírito Santo, porque vamos ler a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom podermos meditar juntos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela fala sempre aos nossos corações. Então vamos recebê-la com alegria, aprender, extrair lições. São histórias conhecidas, né? Porque tudo que a palavra tem para nos ensinar é novidade. Embora a gente conheça as histórias, a gente sempre extrai algo novo em uma história aqui, outra história ali conhecida, uma parábola ou mesmo um trecho que muitas vezes é muito comentado entre nós, mas sempre quando a gente lê a palavra, ela nunca volta vazia, ela sempre vai falar aos nossos corações. O que eu escolhi um tema para nossa meditação de hoje é a tolice e a sabedoria. Quantas pessoas tolas que a gente encontra nesse mundo e quantas pessoas sábias. E a gente às vezes analisa o comportamento de uma, o comportamento da outra, e às vezes a gente se coloca no lugar daquela pessoa e fala, puxa vida, como aquela pessoa agiu de uma forma tola, e às vezes nós temos o mesmo comportamento. Então, observar as pessoas é algo importante. Como que ela age mediante uma determinada situação? Qual é o posicionamento dela mediante uma crise, um problema, mediante uma situação inesperada? Qual é a atitude dessa pessoa? Se ela usar de sabedoria, com certeza, não só ela, mas as pessoas que lhe cercam serão também abençoadas. Mas se a pessoa usar de tolice, ela pode provocar um problema para todos que estão envolvidos naquela questão, naquela situação. Então, eu peguei aqui alguns versículos em Provérbios que fala sobre, tem muitos versículos, né? Quando a gente começa a pesquisar sobre o assunto, você vai ver muita coisa. E o importante não é só ler o que está escrito lá em Provérbios, mas trazer para os nossos dias hoje, como eu estou agindo mediante as situações que eu me deparo com elas a cada dia. Então, a tolice e a sabedoria, de que forma nós estamos nos comportando? Está lá em Provérbios 29:11, na NVI, fala assim, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Olha aí, tolo dá vazão à sua ira. Às vezes pareceu um problema lá, ele já fica irado e dá vazão, deixa explodir, arrebenta tudo, já complica toda aquela situação. Mas aqui o sábio, ele domina-se, ele sabe que esse momento é um momento de trazer paz, trazer equilíbrio, trazer tranquilidade. É o que a palavra fala. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Lá em Provérbios 13:20, ele continua falando aqui, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Com quem você escolheu andar? Qual é a sua companhia? Qual é a pessoa que você se identifica? Será que é uma pessoa sábia? Aqui ele fala, aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. Você tem algo para aprender com uma pessoa ponderada, uma pessoa que tem como analisar uma situação antes de falar ou mesmo antes de agir. Mas aquele que é companheiro do tolo vai acabar em mal, porque o tolo age precipitadamente, explode, você está no meio, está sendo, como eu falei no início, envolvido naquela situação sem, às vezes, esperar ou sem querer. Então, cuidado com as companhias. Andar com um tolo ou andar com uma pessoa ponderada, uma pessoa sábia, uma pessoa que procura a paz, uma pessoa que sabe como contornar a situação, uma pessoa que sabe dominar-se a si mesma. Diz aqui outra passagem lá em Provérbios 10:1, o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Claro que os pais sabem, né? Os dois talvez tenham recebido a mesma educação, mas é como eu falei há pouco, a companhia de um, a companhia de outro é que pode ter influenciado a alegria para uma família ou a tristeza para a mesma família. Então, muito importante com quem nós estamos andando. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Todo homem prudente, né, o homem sábio, age com base no conhecimento. Antes de falar, antes de agir, ele tem noção do que está acontecendo. Porque muitas das vezes nós agimos, só ouvimos um lado, agimos precipitadamente e aí tem as consequências que são inevitáveis. Então, o homem sábio, ele tem conhecimento da questão, da situação, ele pondera, ele analisa
e ele vai agir conforme a sabedoria que Deus lhe dá. E a Bíblia fala, se tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos nós, ele dá liberalmente. Então, falta sabedoria, peça a Deus. Não use, palavras precipitadas, atitudes precipitadas, não seja tolo, seja sábio, porque a palavra nos ensina como ser sábio e como não ser tolos. E para nós terminarmos essa parte aqui, também lá em Provérbios 23:9, não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Olha que conselho aqui, Salomão falando, escrevendo os provérbios, não vale a pena conversar com o tolo. Não adianta, jogar pérolas aos porcos, em outras passagens fala isso, Então não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Você está orientando, está mostrando, está tentando mostrar a consequência que essa atitude pode levar, mas o tolo não quer saber, ele é precipitado, ele age, ele é impulsivo, ele não domina a si próprio e ele contagia todo mundo que está ao seu lado, ao seu redor, levando as consequências graves. Então é sobre isso que nós vamos falar, a tolice e a sabedoria. Agora, a Escritura, a palavra de Deus, ela é rica em pessoas, homens, mulheres sábias e tolas. Quantas histórias a gente vê na palavra de Deus, por que elas estão ali? É para que você, bacana essa história, bonita essa história, não, é para extrair dessa história, trazer para o nosso dia a dia, para ver, puxa vida, eu não vou ter aquele comportamento errado, ou eu vou copiar aquele comportamento que aquele homem, aquela mulher sábia tiveram. Então a palavra é isso, ela foi escrita, o Espírito Santo instruiu as pessoas, os profetas, as pessoas que ele capacitou para escrever, porção que hoje nós temos nas nossas mãos como uma orientação, como uma carta, uma recomendação para que a gente possa viver uma vida abençoada. Esse é o plano. Se obedecermos a vida que o Senhor espera de cada um de nós, obedecermos aquilo que está na palavra, nós teremos sabedoria para enfrentarmos as situações. Então a Escritura, com certeza, quantas coisas ela relata de pessoas sábias e pessoas tolas. E eu quero pegar aqui mais um outro versículo de Provérbios que fala assim, uma esposa fiel e dedicada é a coroa de seu marido, mas uma esposa leviana é como uma doença nos ossos. Olha que coisa interessante também, uma esposa fiel e dedicada é coroa do seu marido, mas uma esposa leviana é como uma doença nos ossos. E eu quero chamar a atenção hoje para você, olhar comigo aqui, uma história conhecida, história de Abigail. Uma mulher sábia com um homem, esposo, tolo. E olha que quase que a tolice desse homem leva à destruição da sua família. Mas a mulher sábia, como ele fala aqui, uma esposa fiel e dedicada é coroa do seu marido. Mas uma esposa leviana é como uma doença nos ossos. Como que nós estamos agindo dentro da nossa casa? É sobre isso que nós vamos conversar nesta tarde. Então, pega lá para mim, primeiro livro de Samuel, capítulo 25, nós vamos ler praticamente quase o capítulo todo, mas nós vamos parando, fazendo algumas ponderações. Você conhece a história, não é muita novidade na história em si, mas os princípios que essa história nos traz, isso que eu quero chamar a atenção, porque servem para mim, para você hoje. Não é uma história que aconteceu lá 1000 anos antes de Cristo, já foi, não. Aquela história que aconteceu, ela pode estar hoje em evidência em algumas pessoas, em algumas atitudes que estão sendo tomadas e destruições que poderão ser evitadas, como houve aqui uma destruição de uma família que foi evitada. Era iminente uma destruição de uma família pela falta de sabedoria, pela tolice de um homem. Então vamos ler aqui, 1 Samuel 25, de 2 a 12. Eu vou ler aqui na versão Bíblia Viva, mas você pode acompanhar com calma na tua versão, depois leia todo esse capítulo, você vai poder extrair coisas melhores, coisas mais profundas, talvez, dessa que eu vou estar falando. Mas acompanha comigo esta leitura. Então está lá, capítulo 25 de 1 Samuel, a partir do versículo 2. Certo homem muito rico de Manom tinha seus bens na cidade de Carmelo. Ele possuía 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam tosqueando em Carmelo. O nome desse homem era Nabal. Sua esposa, uma mulher muito linda e inteligente, chamava-se Abigail. Mas o seu marido, que era da família de Caleb, era grosseiro e mau, um sujeito difícil de lidar.
É um tolo, sujeito difícil de lidar, que é aquilo que nós lemos agora há pouco, né? Não vale a pena conversar com tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Um homem difícil de lidar, mesmo você orientando, mostrando, difícil de lidar. É o que a palavra relata. E esta mulher, Abigail, era sua esposa. Versículo 4. No deserto, quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, enviou 10 dos seus moços ao Carmelo, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e perguntem em meu nome como ele está. Digam-lhe: paz seja com o Senhor e a sua família. Que Deus faça prosperar você e sua família e aumente muitas vezes tudo que você possui. Disseram-lhe que você está tosqueando as suas ovelhas. Enquanto os seus pastores estiveram entre nós, nunca fizemos mal a eles, nem tiramos coisa alguma deles durante todo o tempo em que estivemos no Carmelo. Pergunte aos seus moços, e eles lhe dirão se isto é verdade ou não. Agora enviei meus homens para pedir que você nos faça uma pequena contribuição, pois chegamos a uma época de festas. Por favor, dê a nós e os seus servos e a seu filho Davi qualquer coisa que tiver à mão. Os moços foram e deram o recado de Davi a Nabal e esperaram pela resposta. E aí vem Nabal falando: quem é esse tal Davi? Perguntou Nabal. Que esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia há tantos empregados que fogem dos seus empregadores. Por que eu deveria pegar meu pão e a minha água e a carne dos animais que eu abati para os meus trabalhadores e dar a um bando de homens que não sei de onde vem? Então os mensageiros de Davi voltaram e contaram a ele que Nabal tinha dito. Então aqui você tem um relato. Nós sabemos que Davi já tinha sido ungido. No capítulo anterior fala que Samuel já havia morrido, mas antes dele morrer, um tempo antes, Davi ainda era um soldado, era um pastorzinho, era um jovenzinho, e ele foi ungido por Samuel para ser o futuro rei de Israel. Então Davi, a família de Jessé, era conhecida assim. E Davi estava nesse momento, nessa época aqui, foragido do rei Saul, né? Ele matou o gigante Golias, aquilo trouxe inveja ao coração de Saul. Ele casou com a filha de Saul, porque aquilo que Saul tinha prometido que daria quem abatesse aquele gigante, o gigante Golias, e ele passou a fazer parte do exército de Saul. Só que aquilo que ele fazia era uma pessoa prudente, pessoa que tinha temor a Deus, tinha fé, e Deus prosperava Davi. Isto lhe trouxe a Saul o quê? Ciúmes. E nesse momento Saul estava perseguindo Davi, e ele agora estava ausentado, né, com seus soldados, cerca de 600 homens, e ele estava lá naquela região do Carmelo. E ele deixa claro aqui, olha, falou para os seus jovens, né, vai lá, né, os mensageiros dele, fala com Nabal, porque todo o tempo que nós tivemos aqui no Carmelo, nós ficamos protegendo os seus rebanhos, os seus empregados, os seus pastores, nós protegemos, nunca lhe faltou nada, nunca ninguém ousou tocar em vocês, porque nós estávamos por aqui. E claro que Davi com seus homens eram conhecidos, porque eles eram valentes. Tinha lá realmente pessoas destras na guerra. Então, veja só, qual foi então o pedido? Foi um pedido de Davi: olha, é uma época de festas, eu sei que vocês estão também na época de festas, vocês estão fazendo aquela festa que tinha acabado de tosquear, então vê o que vocês podem nos dar, né, para que a gente possa comemorar aqui com a gente também, né, com os meus soldados. E aí, qual foi a resposta de um tolo? Sem ter o conhecimento, olha aqui que nós lemos outro dia lá, agora há pouco, né? O homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Quem é esse Davi aí? Insensato, não quer nem saber, embora ele tinha com certeza ouvido dos seus empregados: puxa vida, olha, todo o tempo que nós estamos lá tosqueando, estamos lá apacentando as nossas ovelhas, tivemos a proteção. Mas ele não quis saber, já mandou resposta: eu não vou dar nada. Quem é esse moleque aí? Quem é esse Davi? Quem pensa que ele é esse filho de Jessé? Foi a resposta dele. Então veja como uma resposta errada, como uma forma de responder errada, precipitada, sem ter noção do que está acontecendo,
pode gerar consequências. Agora traz para o dia de hoje. Quantas vezes eu e você já tomamos uma atitude errada? Ouvimos um lado da história e a gente já toma partido, sempre sem ouvir o outro lado, sem saber, sem estar a par daquilo que está acontecendo, né? De uma forma geral, nós temos que estar a par daquilo que está acontecendo. Como é que um juiz julga uma causa? Ele ouve um lado, ouve outro, pega as testemunhas, pega os relatos, pega todo o processo, em cima daquele processo, em cima das testemunhas, em cima de tudo aquilo que ele tem em mãos, é que ele vai julgar uma causa. Como que eu posso decidir algo sem saber? No mínimo ele tinha que perguntar, olha, é verdade isso que eles estão falando aí? Que eles te protegeram? Chama aqui os meus servos. Eles estão falando isso, é verdade? No mínimo que ele tinha que fazer isso. Aí se fosse verdade, ele falou, olha, sinto muito, não vai dar, mas ele tinha forma de responder. Mas ele já responde de uma forma bruta. Lembrando que Nabal era um tolo, um homem duro de falar. Então a própria esposa reconhece isso mais na frente, que ele é duro de falar, duro de se tratar. Quantas pessoas que cruzam com a gente que são duras de tratar? Talvez você tenha um chefe lá duro de conversar. Talvez você tenha sido humilhado naquele trabalho porque o teu chefe não tem bom senso, não tem tato para conversar, não tem tato para tratar com as pessoas. Então é difícil tratar com um insensato, com um tolo. Mas nós convivemos. Agora a palavra nos ensina de que forma devemos agir quando a gente se depara com um tolo, né? Quando a gente se depara com uma pessoa dura de se conversar. Eu vou ser duro também? Não, a palavra diz lá na frente que a palavra branda desvia o furor. A palavra branda desvia o furor. Se a pessoa está enfurecida e eu também chegar enfurecido, não vai ter bom senso, não vai ter condições de diálogo. Então aqui vamos seguir essa nossa conversa aqui. Não fale então precipitadamente sem antes analisar toda a situação. Não fale, não haja precipitadamente. Nabal foi um homem tolo que poderia ter ouvido no mínimo, como eu falei, os seus servos. Deixa eu ver, deixa eu checar se isso aqui é verdade. Agora, dando sequência no capítulo 25 de 1 Samuel, de 13 a 17. E aí a resposta chega lá para Davi. Os rapazes, os seus mensageiros falaram na íntegra. O que eles ouviram, eles transmitiram, não é? E aí, qual foi a atitude de Davi quando ouviu praticamente essa ingratidão? Poxa, a gente foi prestativo, a gente guardou, a gente protegeu, a gente gastou tempo lá em protegê-los e agora eu recebo isto de informação? Então, olha o outro lado, olha a consequência do outro lado. E Nabal não está nem querendo, nem aí com aquilo que ele falou e as consequências que isso poderia e que houve realmente essa situação complicada. Então, versículo 13. Peguem suas espadas, foi a resposta de Davi, enquanto ele enfiava a sua espada na bainha. Cerca de 400 homens partiram com Davi e 200 ficaram para guardar as bagagens. Nós vimos logo no início desse capítulo que Nabal era um homem rico, próspero, tinha muitas ovelhas, muitos bens, né? Mas eu não creio que ele tivesse 400 empregados, tanta gente a seu dispor. Ele tinha, sim, pessoas que tosqueavam, pessoas que eram pastores, mas agora Davi tinha homens valentes que estavam à sua disposição e sob as suas ordens. Então, Davi tinha, cerca de 400 homens que partiram com Davi e 200 ficaram com a bagagem para guardar essas bagagens. Então é um total 600, 400 foram e 200 ficaram. Nesse meio tempo, um dos servos de Nabal foi procurar Abigail, mulher de Nabal, e disse a ela: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso senhor, mas ele insultou os homens e expulsou daqui. Porém, os homens de Davi foram muito bons para conosco e nunca nos fizeram mal algum. Para dizer a verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas, e nada foi tirado de nós durante todo o tempo que estiveram ao nosso lado. Seria bom levar isso em consideração e tomar providências o quanto antes, pois vai haver problema para o nosso Senhor e sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele.
E por esta palavra do servo que procurou a esposa, claro, o servo ia ter mais afinidade com o senhor que mandava ele fazer o trabalho. Com certeza tentaram falar com Nabal. Não está escrito aqui, mas eu penso por esse relato que eles tentaram conversar. Olha, Nabal, não é bem assim. Olha, você falou uma coisa que pode nos prejudicar, pode prejudicar a sua família, você e a sua família. Esses homens, de fato, eu não quero ouvir. Talvez Nabal tenha essa atitude quando os seus servos lhe procuraram. Eu não quero saber, eu já tomei a decisão e acabou. Quantas vezes a gente toma uma decisão e pelo orgulho a gente não quer voltar atrás? Falei, está dito. A gente não para, poxa, se eu falei e alguém está me mostrando que eu estou errado, é muito honroso eu voltar atrás naquela decisão, falar, não, desculpe, eu de fato me precipitei. E é como certas coisas, do que pela dureza do coração, pelo orgulho, não, eu falei, não volto atrás. Quanta gente tem essa postura nos dias de hoje? Nabal era um tolo. Quantas vezes hoje pessoas agem tolamente, né? De uma forma estúpida, porque não ouve, não quer saber, não quer mudar, não quer dar margem para consertar o que está errado. Então aqui a gente vê que o empregado chega para ela agora, que era uma mulher acessível, uma mulher de bom senso, e conta tudo o que havia acontecido, para que ela agisse rapidamente. Então Nabal era um homem tolo, e aqueles que viviam na sua casa fizeram todo o possível, penso eu aqui, para que ele não se envolvesse em problemas. Procuraram sua mulher, que era sábia, ponderada e tinha bom senso, para que agisse rapidamente. Tem situações, meu irmão, que a gente não pode esperar, vou ver que dá. Já que eu tomei essa decisão, deixa estar, deixa correr, vou ver o que vai acontecer. Não, tem decisões que a gente precisa correr atrás, tomar rapidamente, porque elas podem tomar uma proporção que venha nos prejudicar a nós e as pessoas que estão conosco. E é o que Abigail vai fazer, ela vai agir rapidamente. Ela ouviu a questão, tomou ciência do acontecimento, como aquele versículo fala, né? Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Ela partiu para agir em cima de fatos que de fato haviam acontecido. Ouviu os seus empregados e as suas opiniões, e de fato aquilo que eles estavam falando era verdade. Então o versículo, dando sequência agora, do 18 e 19. Vamos lá, 18 a 19. Então Abigail tomou depressa 200 pães, 2 vasilhas grandes, contendo vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos, de trigo torrado, 100 bolos de passas, 200 bolos de figo, e colocou tudo sobre os jumentos. Vocês seguem na frente, ela disse aos seus moços, e eu logo atrás. Porém, não contou ao marido o que ela estava fazendo. Claro, era um homem insensato, um homem que já tinha tomado uma decisão, um homem que não viu os seus empregados. Talvez ele falasse, não vai mandar nada disso. Eu não quero saber quem é aquele Davi, quem ele pensa que é. Pode tirar todos esses bolos, esses pães, esse vinho, tira tudo, não vou dar nada para ele. Mas ela, sabendo quem era o seu esposo, ela agiu rapidamente e não contou nada para ele. E é importante, muitas vezes, a gente saber que a gente tem que agir rapidamente e sabendo que a nossa decisão vai ser fundamental. Existem circunstâncias na vida que exigem uma atitude rápida. Não dá para pensar, não dá para analisar, não dá para ficar pensando o que será que vai acontecer. Não, tem que resolver o problema antes que esse se agrave. Então, quando a gente teme a Deus, e hoje trazendo para os nossos dias de hoje, e que a gente tem um relacionamento com Ele, a gente está ligado com Ele, nós temos a palavra que nos exorta, nós temos o Espírito Santo que nos revela. Antes de se envolver uma coisa errada, ore, busque ao Senhor, esta atitude é correta ou não? Nabal agiu sem consultar ninguém precipitadamente pela sua tolice. Ela, com certeza, vendo o problema, vou resolver, tenho que resolver. Está em risco a nossa família. Então, nós que temos o Espírito Santo, que temos o Senhor, vamos consultá-lo. Nós temos esse privilégio de consultar o Senhor antes de fazer besteira, não é? Se precisar de sabedoria, tem falta de sabedoria, diz a palavra, peça a Deus, como eu falei, que Ele dá a todos, Ele dá liberalmente. Então ela agiu rapidamente. Quando nós buscamos a sabedoria do Senhor, a gente vai orar antes de agir, buscar a sabedoria antes de agir. Versículo 20 a 22 agora.
Quando ela descia a estrada montada num jumento, viu Davi que já estava a caminho com seus homens, e ela foi se encontrar com ele. Davi havia dito: tivemos bastante trabalho para ajudar esse homem, protegemos os seus rebanhos, os rebanhos dele no deserto, de tal maneira que nada se perdeu ou foi roubado. No entanto, ele paga com o mal o bem que lhe fizemos, e ainda por cima nos insulta. Que Deus me castigue e o faça com severidade, se até amanhã, ao amanhecer, ficar vivo ainda que um só homem que permaneça na família de Nabal. Ou seja, qual era a intenção de Davi, qual era o desejo de Davi? Eu vou exterminar esta família toda aí. E eu coloquei aqui uma observação: quando a gente age precipitadamente, quando a gente toma decisões erradas, a gente pode, mesmo um servo de Deus, Davi era um servo de Deus, Davi era alguém que tinha convivência com Deus, que falava com Deus, mas ele também estava agindo de uma forma tola, precipitada, ouviu, e aí subiu sangue e vai. Meu irmão, quantas vezes isso não acontece com a gente? Alguém deu uma resposta dura, você fala, não vai ter retorno. Alguém te prejudicou, você fala, vou dar retorno também, vou pisar no meu calo, vou pisar também. É a natureza humana, temos que dominar. Nós não lemos agora há pouco que o tolo ele se precipita, mas o sábio, ele sabe se dominar, ele consegue se dominar, ele consegue pensar, analisar, e antes de agir algo que possa prejudicar, ele vai orar, ele vai ter a condição de buscar ao Senhor, ter sabedoria para tomar a decisão. Então, normalmente quando nós somos insultados, nós queremos agir por vingança. Cuidado, porque isso faz parte da natureza humana. Então, estamos falando de alguém aqui que tem temor a Deus, alguém que foi ungido pelo profeta Samuel para ser o futuro rei, alguém que o próprio Deus falou, este homem é segundo o meu coração. Se este homem, que era muito especial aos olhos do Senhor, teve este momento de ira, de impulso, né, de agir por vingança, quanto mais nós, meu irmão. Então, cuidado com a ira, cuidado com a mágoa, com o rancor, cuidado com aquilo que a gente guarda e retém no coração, aquele ódio que a gente vai alimentando. Cuidado, isso é destruição para a nossa vida. E quase que vai ser destruição para a vida de Davi. Porque se ele tivesse tomado essa atitude, como seria lá na frente, como ele encararia essa situação lá na frente. Então, vamos ler agora de 23 a 31. Quando Abigail viu Davi desceu depressa do animal e se curvou com o rosto em terra diante de Davi. Olha a posição dela. Ela se humilhou, meu irmão. É alguém que vem para destruir. Então, eu vou me humilhar. Ela estava lá com uma missão de pacificar. Então, ela teve que fazer exatamente o contrário daquilo que se espera. Quando alguém está irado, e se alguém for para ele irado também, o negócio não vai dar certo, vai dar briga. Mas quando a pessoa está irada, está nervosa, e alguém do outro lado vem de uma palavra calma, a palavra branda que desvia o furor, aí começa a se poder travar um diálogo. Foi o que ela fez, ela se humilhou. E claro que sabiam, olha, esta é a esposa daquele ingrato, daquele Nabal, daquele homem duro de se falar. E ela se humilhou perante Davi. Ela lançou-se aos seus pés e disse: eu aceito toda a culpa nessa questão, meu senhor. Ela não tinha culpa nenhuma, mas ela tomou para si a responsabilidade de um homem tolo, para que houvesse paz. Muitas vezes nós temos que baixar a cabeça, estou certo, mas a pessoa está agindo de tal forma que, se eu mostrar que nesse momento eu estou certo, o negócio não vai chegar à conclusão. E às vezes a gente tem que se humilhar ao ponto de deixar a poeira sentar e calma, aceita a responsabilidade. A pessoa está te caluniando, falando mal, calma. Depois vai ter um momento certo de você poder esclarecer a situação. Não quer dizer que você nunca vai poder se expressar, que tem que ser humilhada. Não é isso que nós estamos falando. Mediante uma situação de crise, nós temos que ter a palavra de pacificadores. Temos que ser pacificadores. Então é isso que a palavra está nos ensinando. Ela mostrou para Davi que toda a ira que ele tinha recebido pela mensagem dos seus servos tinha que ser apaziguada. Ela tinha que bloquear aqui naquele campo, né, que estava a caminho da família dela, onde Nabal estava. No meio do caminho ela tinha que parar essa violência. Nós temos que intervir, meu irmão. Nós, como servos do Senhor, temos que entrar no meio para bloquear o avanço de uma desgraça, o avanço de um problema
sério que pode ocorrer. Então, cabe a nós, que temos a sabedoria do Senhor, que temos o discernimento do Espírito Santo, temos que ter essa palavra de pacificação. Seja na tua casa, está uma briga lá que ninguém se entende, seja você a palavra de pacificação. Lá no teu emprego as coisas estão, uma calúnia daqui, um levante dali, seja você quem vai trazer paz. Não jogue lenha na fogueira, mas traga paz. Esse é o nosso papel. Nós somos a luz do mundo, temos que brilhar. Nesses momentos temos que brilhar. Ou vamos jogar lenha na fogueira para o negócio inflamar mesmo. Já que o negócio está pegando fogo, deixa eu incendiar. Tem gente que tem prazer de fazer isso, tem prazer de ir lá e colocar mais fogo e provocar mais e fazer desgraça. A desgraça alheia maravilhosa. Não, foi o que ela agora foi lá no meio do caminho para interromper a ira de Davi, porque Davi também estava errado, estava muito errado. Ele, como um homem que seria o futuro rei, não poderia agir desta forma, como uma pessoa tola. Então ele tinha que saber também se comportar. E agora Abigail, uma mulher sábia, vai dar um puxão de orelha em Davi. Davi, que seria o futuro rei, vai ter que ouvir o que uma mulher sábia, olha, uma mulher sábia elegida por Deus. Você talvez seja o equilíbrio na sua família. Você, esposa, ou você, esposo, talvez, ou você, filho, talvez seja o equilíbrio na família. Então você tem que usar de sabedoria do Senhor. Ela lançou-se aos seus pés e disse: eu aceito toda a culpa nessa questão, meu Senhor. Por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção a Nabal, pois é um homem mau, insensato, de mau gênio. Por favor, não dê atenção ao que ele disse. Ele é um louco. Isso aqui são palavras da própria esposa. Eu sei com quem eu convivo, eu sei quem eu estou lidando, eu sei como que é tratar com esse Nabal. E você sabe quem é a sua esposa, quem é o seu esposo, quem são as pessoas que te perseguem no trabalho, você sabe quem são, mas porque você é alguém diferente, alguém que tem a sabedoria do Senhor, tem que agir de uma forma diferente. Então, ele é um louco. É exatamente o que o seu nome, Nabal, significa, louco. Mas eu, sua serva, não vi os mensageiros que o Senhor mandou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por sua vida que foi Deus que impediu o Senhor de matar e de vingar-se com as suas próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram fazer-lhe mal sejam castigados, como Nabal. Embora aqui está um presente que esta sua serva trouxe para o meu senhor e para os seus moços. Perdoe-me a ofensa da sua serva. Certamente o Senhor vai recompensá-lo com a sua família, com uma família de reis. O Senhor vai recompensá-lo com uma família de reis. Ela sabia que Davi tinha sido ungido pelo profeta Samuel para ser um futuro rei. Então ela está falando, você um dia vai ser rei. Então não pese sobre o seu reinado essa desgraça que você pretende fazer, essa destruição de uma família, né? Nunca terá fim essa ira que está no coração, pois o Senhor está lutando as batalhas do Senhor, e em todos os dias da sua vida o Senhor nunca fará mal, mesmo quando o Senhor for perseguido por aqueles que desejam tirar-lhe a vida do seu Senhor estará segura como aqueles que são protegidos pelo Senhor Deus, pelo Senhor o seu Deus, mas a vida dos seus inimigos desaparecerá como pedra atirada de uma funda. Quando o Senhor tiver feito todo o bem que lhe prometeu, quando o Senhor tiver feito todo o bem, o Senhor Deus, aqui ela está falando, quando o Senhor Deus tiver feito todo o bem que lhe prometeu, e o Senhor, você, Davi, já estiver reinando sobre Israel, meu Senhor não vai querer estar com a consciência pesada de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver feito todas essas grandes coisas para o meu Senhor, por favor, lembre-se da sua serva. E ela deixa então aqui uma lição para um homem que seria o futuro rei. Olha, você está agindo precipitadamente, está agindo, em outras palavras, como o meu esposo, tolo, um homem insensato, um homem que age sem pensar, que fala coisas que vão magoar. Então, você está querendo fazer justiça com as próprias mãos. Amanhã depois, quando Deus, o Todo-Poderoso, te colocar no reino,
e prosperar a sua vida, lembre-se da tua serva, lembre-se desse conselho, lembre-se que através desse conselho sábio, você deixou de fazer algo terrível aos olhos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então Davi, ele vai agora agradecer pelo fato dele ser barrado de cometer uma atrocidade. Então Abigail humilhou-se diante de Davi e assumiu toda a responsabilidade pelos erros de seu marido, como nós lemos. Disse que foi Deus que o impediu de matar e vingar-se com as suas próprias mãos. Foi o próprio Deus, usando Abigail. Lembrou de que seria o futuro rei e não iria querer estar com a consciência pesada por ter derramado sangue inocente. Lembrando, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra dura de Nabal suscitou a ira de Davi, mas a palavra branda de Abigail, fez com que ele se acalmasse, que caísse em si, que parasse e pensasse e realmente analisasse: eu estou agindo por impulso, por raiva, A natureza humana está dominando a minha vida quando eu, como uma pessoa separada, segundo o coração de Deus, eu tinha que analisar de uma forma diferente do que aquele Nabal insensato, tolo. E agora, para a gente concluir, o servo de Deus sabe reconhecer quando está errado. Você vai ver agora, nos próximos versículos, vai cair a ficha, ele vai reconhecer toda esta situação que foi exposta por Abigail. De fato, agora eu vou entender como eu estava agindo tolamente, Uma tolice de querer me vingar com as próprias mãos. Então vamos lá, 25, ainda no capítulo 25, de 32 a 35. Davi respondeu a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Graças a Deus pelo seu bom juízo e conselho. Que você seja abençoada por me impedir de matar esse homem e de vingar-me com as minhas próprias mãos. Pois juro pelo Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal, que se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, nenhum dos homens de Nabal estaria vivo amanhã pela manhã. Se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, eu teria agido irracionalmente. Ou seja, teria matado todos os homens daquela família. Já pensou que desgraça? Quantas famílias ali, quantos servos tinham suas famílias a serviço de Nabal? E porque ela agiu rapidamente, com prudência, tomando ciência de todo o contexto, foi evitado que um grande mal acontecesse lá. Então é muito importante nós sabermos que Deus ele nos dá esses momentos de lucidez, calma, pensa, ore antes de agir. Abigail humilhou-se, Pegou toda a responsabilidade e o servo de Deus sabe reconhecer quando ele está errado. Espero que você tenha o discernimento do Espírito Santo quando cometeu uma injustiça com alguém, que é passível de a gente cometer uma injustiça com alguém, que você pare, pense, peça perdão, reconcilie-se com a pessoa, porque isso vai trazer bênção para você. E o Espírito Santo te mostra, assim, seja humilde para mudar de atitude quando estiver errado. É honroso reconhecer o erro e mudar, e pedir perdão, é honroso. Tem muita gente, como eu falei, olha, não vou me humilhar ao ponto de pedir perdão. Eu não peço perdão. E aí acontecem muitos problemas, às vezes, dentro da própria casa. O relacionamento familiar, o esposo está errado, não reconhece o erro e fica durão, e aquele conflito, aquela falta de harmonia, de paz, de entendimento, de amor, e mesma coisa com a mulher. Então, por que não reconhecer o erro, não acertar, para evitar problemas futuros? E é tão bonito quando alguém chega para o outro e fala: desculpe, eu errei. Eu já contei isso aqui algumas vezes, lá na igreja também. Uma vez, eu era jovem, eu fechei uma pessoa, fechei mesmo, mas sabe quando você fecha a pessoa sem perceber que fechou? Quase que a pessoa bateu. E aí eu olhei pelo retrovisor, vi o carro todo nervoso atrás de mim, só não bateu porque, acho que ele teve bom senso, porque ele ia amassar o carro dele também. Mas ele conseguiu emparelhar comigo, para xingar, para falar os palavrões, quando eu estou lembrando, eu pisei na bola. Aí ele abriu o vidro, eu abri o vidro e pedi desculpa, viu? E na mesma hora eu cortei o que ele ia falar, não sei o que ele ia falar. Eu já falei: desculpa, eu errei, desculpa que eu não percebi que eu te fechei lá atrás, desculpa mesmo.
Ele ficou sem palavras. Então, o que a Bíblia fala? A palavra branda desvia o furor. É assim que nós temos que fazer dentro da família, dentro do nosso emprego, dentro do relacionamento que nós temos. Nós vivemos uma sociedade, temos que ser bênção, que ser luz nessa sociedade. Agora eu vou inflamar, não, você que me fechou, eu fui obrigado a te fechar. Aí o negócio ia ficar feio. Aí, o que acontece no trânsito? Um sai armado, outro sai, mata-se por nada. Para que isso? Reconheço o erro, eu reconheci o erro. E ele foi embora. Não pediu, né? Claro que ele não tinha que pedir desculpa, eu que tinha que pedir desculpa, mas ele não falou nada, não falou um palavrão, saiu, né? Fez assim com a mão e saiu, quer dizer, tá bom, já que você pediu desculpa, eu vou embora. Mas se eu ficasse incentivando ali, ia sair problema sério, né? Ia sair talvez briga. Para que isso, né? Então, a palavra branda, mais uma vez, desvia o furor. E também não queira vingar-se do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Está lá em Provérbios 20, 22. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele vai te livrar. E 25, ainda de 36 a 38, nós já estamos terminando, até o final do capítulo, nós já estamos terminando. Quando Abigail chegou em sua casa, viu que Nabal estava promovendo uma grande festa como uma festa de um rei. Como ele estava alegre e bêbado, resolveu não contar nada sobre o encontro que teve com Davi, mas esperou até a manhã seguinte. Pela manhã, Nabal já não estava mais bêbado, e quando a esposa lhe contou o que havia acontecido, ele sentiu seu coração amortecer e ficou paralisado, como se o coração dentro dele se transformasse numa pedra. Passados uns 10 dias, ele morreu, porque o Senhor o matou. A vingança veio do Senhor. Não deseje o mal, não deseje para ninguém o mal. Ore por aquela pessoa que te persegue, que quer o teu mal. Ore por ela. Na hora certa, Deus é quem vai julgar a causa, porque Deus sabe. Você foi humilhado, você foi caluniado, levantaram falsas testemunhas, falaram aquilo que de fato não era verdade. Tudo isso a gente fica triste mesmo e a gente quer já explodir. Deixa, entrega nas mãos do Senhor. Ele é o vingador. Minha vingança eu a recompensarei. É o que a palavra fala. Deixa nas mãos do Senhor. Nabal estava muito bêbado naquele momento. Ela foi prudente, mais uma vez usou de sabedoria. Deixa passar essa bebedice, deixa ele estar em sã consciência, para ele saber que gravidade ele mesmo arrumou. E como eu fui lá e resolvi a questão, pela sabedoria que Deus havia dado a ela. E quando passou-se 10 dias, então Deus o matou. Aquele provavelmente deve ter tido um infarto, porque o coração dele parou, e eu acredito que aqueles 10 dias a sua situação da saúde se agravou, ao ponto dele ter morrido em 10 dias. E aí, terminando, quando Davi ouviu dizer que Nabal estava morto, exclamou: louvado seja o Senhor, que deu a Nabal o que ele merecia por ter me tratado com desprezo. O Senhor livrou o seu servo de fazer o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua cabeça. Ou seja, eu não tive que fazer nada, foi Deus quem fez. Não é gostoso quando a gente vê a justiça de Deus? A justiça das próprias mãos não dá certo, porque ela pode ser exagerada, ela pode ser além da medida necessária, mas a justiça de Deus é correta. Na hora certa ele vai agir. E agora Davi reconhece, olha que sabedoria daquela mulher que evitou que eu fizesse aquela catástrofe naquela família, matando pessoas inocentes. Os servos eram inocentes, estavam a serviço do seu Senhor. E agora ele dá graças a Deus, porque Deus é quem agiu, não foi ele que teve que agir. Quando a gente entrega nas mãos do Senhor, Deus age as nossas lutas, Ele luta as nossas batalhas, Ele age e nos defende. Então Davi mandou logo mensageiros a Abigail para pedir a ela que se casasse com ele. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que se tornasse a sua esposa. Ela levantou-se, inclinou-se com o rosto no chão e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-lo, para lavar os pés dos servos do meu senhor. Aprontou-se com toda a pressa, levou consigo 5 moças que ajudavam e montada no jumento, seguiu os homens que levariam a Davi. E assim ela se tornou esposa de Davi. E é importante ver, porque esta mulher sábia sabia que um dia este homem, que já tinha sido ungido pelo profeta Samuel, seria rei.
seria rei de Israel. E ela sabia, sim, que aquele marido que era tão tolo, que trouxe talvez tanta angústia na vida de uma mulher sábia, de ver tantos erros, e que ele não ouvia, o homem tolo não ouve o sábio falar. Então, Deus deu o livramento para esta mulher. Lembra-se quando ela interrompeu Davi de fazer a vingança pelas suas próprias mãos? Ela mesmo falou, olha, quando Deus te abençoar, lembra-se de mim. E Davi, em cima desta palavra, em cima deste pedido dela, atendeu o pedido dela, trouxe e fez com que ela fosse uma das suas esposas. E nós sabemos como Deus prosperou a vida de Davi como rei, como tempo de paciência que ele teve antes de assumir o reino, com a morte de Saul, depois do filho de Saul, e aí a gente pode entender como Deus tem as coisas no seu controle. Então que esta palavra possa ser uma exortação para a gente, né? A gente vive num mundo complicado, né? Marido e esposas difíceis de lidar, pessoas difíceis, colegas de trabalho mal-humorado, todo dia a gente encontra com pessoas assim, pai que reclama de tudo, mãe que não desempenha o papel, filhos desobedientes, adolescentes cheios de hormônio, aí, cheios de coisas para fazer erradas, mas saiba que existe sabedoria que vem do alto, sabedoria do Senhor, disponível para todos nós, todos que buscarem o Senhor, Ele vai nos dar. Então busque o Senhor antes de tomar decisões. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por essa história tão conhecida, mas que ela reflete os nossos dias, o comportamento, a precipitação, a tolice de muitas vezes nossa, e que o Senhor possa nos dar sabedoria para evitarmos situações constrangedoras. Capacita cada um de nós, ó Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada, de paz, feliz, que Deus te abençoe. Receba a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço bem gostoso em alguém. Deus te abençoe e uma ótima semana.